E aí pessoal, tudo bom? Prontos para ouvir uma história de Natal? Então, muitos dizem que milagre de Natal não existe, é coisa de história. Mas se eu te contar que na vida real já aconteceu. Numa manhã de 25 de dezembro de 1917, havia a Primeira Guerra Mundial, 6 meses após o início do conflito de fato. Muitos soldados já estavam cansados de lutar, já não aguentando mais ver que estavam tirando armas uns nos outros. A terra de ninguém estava lotada de minas e as pessoas estavam cansadas. Cansadas de tanto lutar, nem sabiam mais para que estavam lutando na real. Foi então que de repente começaram-se a ouvir sinos. Soldados então começaram a decorar a trincheira, sabe? Colocando luzes, fazendo o que tinha. Uns aproveitaram para poder ajudar seus companheiros e ficaram cuidando deles assim, sabe? Tentando trazer o espírito natalino. Uns começaram a rezar, pois era o que eles tinham de conforto. Ficavam se questionando por que a gente estava lutando, qual a razão disso. A gente é apenas escravo, sabe? Somos presos a essa máquina de guerra idiota. Por que a gente está fazendo isso mesmo? Quem realmente começou a guerra nem tá lutando. Foi nesse pensamento que eles ficaram pensando e pensando. Até que de repente eles começaram a ouvir canções. Sabe, aquelas famosas Jingle Bells. Só que da época, é claro, eu não sei se essa canção já existia. Então, os soldados alemães, os soldados ingleses começaram a cantar. Uns ouviram a cantaria um do outro e falaram: Nossa, por que a gente não canta em sincronia? Foi então que assim foi. Foi de repente que alguém levantou uma bandeira branca de paz dizendo que queria uma trégua. Pô, era Natal. Então, meio que desconfiados, os ingleses foram. Mandaram alguém pra ir lá checar. Foi então que viu que o cara tava precisando ajudar o amigo dele. Quando ele foi, entregou os mantimentos, correndo o maior risco de todos, né? Campo de batalha. Mas ele fez isso porque bateu o espírito de Natal. Sabe? Já ele nem conhecia o outro cara. Por que ele tava lutando pra matar ele? Essa é a questão sobre a guerra. A gente não tem sentido, a gente não se conhece, mas a gente sabe que a gente tem que acabar com o outro cara. E eu acho que é uma parada tão sem sentido, sabe? Mas então, voltando aqui ao assunto, nisso que ele fez, todos começaram a largar as armas e pensaram: olha, por que a gente está lutando mesmo? Nisso que eles fizeram isso, eles simplesmente decidiram: olha, vamos fazer uma trégua, pelo menos para o Natal, vamos cuidar dos feridos, vamos ajudar todos e vamos continuar, sabe? Pelo menos porque o espírito de Natal, nosso Salvador nasceu, Jesus Cristo veio para nos salvar, então vamos ter essa trégua. Foi então que surgiu a trégua de Natal. Todos começaram a conversar, fizeram amizades, trocaram presentes. Era o que tinha, né? Bolsa de munição, cachecóis, chocolates. Era o básico, né? Campo de batalha não tinha lojas para comprar. Mas então eles fizeram essa trégua. Bom, mas eles até jogaram futebol, você acredita? Alguém do nada tirou uma bola e eles jogaram uma partidinha de futebol no meio da neve. Foi um momento lindo, mas infelizmente tudo que é bom dura pouco. Os líderes não gostaram disso e começaram a falar para eles pararem. Eles não queriam parar, mas fazer o que, né? Os generais não achavam ruim, acabaram falando: não, não queremos isso não, a guerra tem que acabar com um dos lados perdendo. E por assim foi. Foi uma coisa tão absurda que simplesmente você pensa que não é possível que isso aconteceu, mas aconteceu. E é uma história muito interessante que quando você para pensar que soldados pararam de lutar para poder comemorar o Natal um com o outro, porque muitos nem sabiam se ia voltar para casa por causa dessa guerra que eles perderam o sentido de lutar. E é muito interessante, a lição que eu gosto de lembrar dessa história, que às vezes a gente tá lutando uma causa sem ganho.
apenas somos marionetes, peões num jogo de xadrez chamado de guerra, que às vezes não tem sentido. Sabe, é uma coisa que o Black Sabbath fala que os generais são porcos de guerras que mandam as pessoas lutarem. E, bom, isso até virou um filme, essa história que eu acabei de contar, e tem uma música do Sabaton chamada Christmas Truce, que é uma música muito linda, é minha música de Natal favorita, justamente por esse sentimento. E aí, como vocês estão vendo aí na arte, eu fiz os capacetes, fiz os 2 rifles e lá a cruz do meu querido Salvador. Eu sou católico, eu sou de família protestante, mas eu me considero católico. E eu acho muito lindo lembrar isso, sabe? Respeitar as diferenças, aproveitar o Natal para abraçar sua família. Tem a piada do pavê? Tem, mas valoriza, sabe? Porque nunca se sabe, amanhã a gente não pode, amanhã a gente pode não acordar. Então aproveita os momentos que a gente tem com os familiares, com todo mundo, abraça sua mãe, abraça todo mundo, presenteie, nem que seja com uma meia, agradeça, porque afinal de contas, eu, sendo sincero, eu não tenho meus avós, mas eu daria tudo pra poder ter convivido com eles e ter aproveitado mais. Mas enquanto isso, eu tô aproveitando com meus pais. Eu comendo comida boa. Tenho meus irmãos que ainda estão vivos. Amanhã a gente vai comemorar o Natal. Então agradeça a tudo e todos, sabe? Agradeça quanto você ainda tem. Porque tem gente que daria tudo pra ter isso. Veja um bom filme de Natal. E se você estiver sozinho, que isso? Chame um amigo. Pois afinal todo mundo tem 5 minutos. Então chama um amigo pra conversar. Se você estiver sozinho, chama alguém pra jogar, faça qualquer coisa. Mas viva como se não houvesse amanhã, pois nunca se sabe o que pode acontecer. Aqui eu tô finalizando a arte com data que aconteceu o evento. E é isso, espero que tenham gostado.